E aí, galera, sou eu, Cris. Então, pessoal, hoje eu vou falar de um tema muito interessante e muito massa que deixaram como sugestão lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram ainda, corre lá pra me seguir, tá certo? Tá perdendo tempo. Vou deixar aqui pra vocês, @CrisLaineNeres. Um dos temas que deixaram pra mim lá no Instagram, que eu achei muito interessante e achei muito válido pra trazer pra vocês hoje, como eu descobri que eu estava grávida. Tem outros temas também que vai rolar. Eu decidi fazer temas com as perguntas porque como tem poucos vídeos aqui, vocês têm muitas dúvidas sobre mim, vou fazer um vídeo para cada uma delas. Vídeo falando sobre o meu testemunho com Luna, assim, do que a gente passou durante a gestação. Vai ter vídeo sobre como eu conheci Peter, Pedro, Lucas, ou como vocês quiserem chamar. Vai ter vídeo também falando sobre como foi a minha conversão, o que me levou à minha conversão, o que eu fazia antes da minha conversão. Quando nós aceitamos a Cristo, verdadeiramente a gente nunca mais sabe viver sem Ele. Mas o tema de hoje não tem a ver com isso. Eu tô passando pra vocês assim o básico do que vai rolar nos próximos vídeos, tá? Pra vocês ficarem atentos pra não perder nada. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá certo? Deixa teu like no vídeo, porque eu vejo que muita gente vê, mas às vezes a gente esquece de deixar o like. Então deixa teu like no vídeo, compartilha com quem você acha que vai ser necessário escutar sobre isso hoje. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Falando basicamente sobre como eu descobri que eu tava grávida de Luna. A gente vai ter que voltar um pouquinho antes. Deixar claro que eu não vou citar nomes aqui. Até por questão de ética, por questão de respeito às pessoas envolvidas. Eu estava viajando no movimento estudantil. E aí eu me relacionei com um cara, certo? Que não foi uma coisa muito certa. Não foi uma parada assim, tipo... Era algo que poderia virar um relacionamento. Foi algo assim, tipo... Sabe que você vive numa vida que, tipo, tanto faz? Então foi basicamente isso que aconteceu. Eu tava vivendo aquela vida do tanto faz. E aí foi isso que rolou. E desse tanto faz veio a minha filha. E aí o que acontece? Eu não estava pronta naquele momento. Nem estava à espera ou, tipo... desejando uma criança. Então, pra mim, foi um susto absurdo. Foi... Sempre tem que ter uma mosca voando aqui. Eu desconfiei porque eu comecei a, tipo, ficar muito irritada com qualquer coisa. A gente voltou pra Recife e na semana seguinte eu viajei novamente. Só que, tipo, a claridade me incomodava, barulho me incomodava, tudo me incomodava, cheiro de perfume forte me incomodava. Eu comecei a perceber que as minhas roupas não queriam mais atacar, então, tipo, não era questão de, tipo, a roupa não cabe. Não, é que machucava mesmo, assim, a minha barriga quando eu ia atacar uma roupa. Eu ficava me sentindo mal, vontade de vomitar, então eu tinha que estar desabotoando a roupa o tempo todo pra poder ficar mais confortável, porque eu não estava conseguindo mais abotoar nenhuma roupa minha. E aí eu vou deixar foto pra vocês aqui, ó, de quando eu estava grávida e não sabia. Eu voltei, na semana seguinte eu voltei pra casa, vomitando o caminho inteiro. A gente teve que parar em alguns estados pra comprar. Pra comprar medicação. Pra quem não entendeu, eu estava indo pra São Paulo, né? Eu acho que eu não deixei claro isso no começo da conversa. Eu voltei o caminho inteiro vomitando, então a gente tinha que parar pra eu vomitar. Ou teve horas que eu vomitei dentro da minha mochila. E foi horrível, foi horrível. E quando eu cheguei em casa eu comecei a passar mal, muito mal. Só que pra mim era normal, porque no ato da minha relação sexual anterior, que no caso foi com o pai da minha filha, a gente tinha usado preservativo, certo? Só que aconteceu um lance lá, assim, o preservativo estourou, tal, vamos lá comprar a pílula no dia seguinte. A gente comprou a pílula no dia seguinte, no dia seguinte. Então, tipo, não foi, hoje, madrugada, durante esse dia, não, foi no dia seguinte, entendeu? E aí o que acontece? A gente comprou a pílula no dia seguinte e eu tomei a pílula do dia seguinte, porém ela não funcionou.
E como eu tinha tomado, tipo, pra mim era só um mal-estar devido à viagem. Eu tinha viajado 2 vezes pra São Paulo. São Paulo tava muito frio, A gente viajou no mês de julho. Foi no mês de julho, dia 18 de julho, se eu não me engano, de 2016. E aí o que acontece? Tava muito frio, então pra mim, que sou nordestina, acostumada com calor tropical daqui, assim, né? O calor do sertão do Nordeste, digamos assim. Fui pra um lugar que estava a 5 graus e aí eu acreditei que todo aquele mal-estar meu era devido ao frio. E aí tudo certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí o que acontece? Quando eu cheguei em casa o mal-estar continuou. E aí eu fiquei tipo, não tá batendo isso aqui não. Aí eu entrei em contato, né, com o cara lá e falei, ó, vê só, tem isso aqui que tá um pouquinho errado. Não tô achando isso aqui legal não. Ele ainda falou, não, fica tranquila, é normal, é porque você tomou a pílula no dia seguinte. Se você ler a bula, você vai descobrir que ele realmente dá mal-estar, pode dar enjoo, pode dar não sei do que e tal. E aí eu fui ler a bula e realmente falava tudo aquilo. Só que na bula fala que ela pode adiantar a sua menstruação. Atrasar não, ela pode adiantar. Então se era pra chegar dia 3, ela pode chegar dia 1. Mas não dia 4, entendeu? E aí foi quando aconteceu de a minha menstruação atrasar. E a minha menstruação atrasou um dia. Quando atrasou a menstruação eu fiquei, cara, tem alguma coisa errada comigo aqui. Eu não... Isso aqui não tá fora do eixo. Minha menstruação, ela era muito regulada, então ela nunca atrasava. E aí eu falei, ó, minha menstruação atrasou. Quanto tempo? Um dia. Um dia? Nossa, mas um dia de menstruação atrasada não significa nada. Toda mulher tem a fase de atrasar a menstruação. Inclusive ele é psicólogo, então tipo, né, até em questão de atendimentos ele deve saber do que ele tá falando. E aí eu fiquei tranquila, passou. Depois de 4 dias de menstruação atrasada eu falei, não, isso aqui tá errado. Aí o que foi que eu fiz? Comprei um teste de farmácia e esperei até o dia seguinte pra fazer o teste, porque na minha cabeça só funcionaria com o primeiro xixi do dia. Então eu fui lá, comprei o teste de farmácia e não consegui dormir. Eu fiquei a noite inteira bebendo água, assim, bebi muita água, muita água pra poder esperar o momento de fazer xixi às 5 horas da manhã, mais ou menos. E aí estava eu às 5 horas da manhã. E aí eu fiquei naquela, né? O que eu vou fazer? Peguei o palitinho, coloquei dentro do negócio. Quando eu coloquei, só no ato de encostar, as 2 setinhas acenderam. Então, tipo, quando as 2 setinhas acenderam, eu comecei a tremer muito. Eu fiquei muito nervosa, porque não deu tempo de passar 3 segundos, quanto mais 30 segundos, 15 segundos. Não deu tempo de colocar em superfície plana pra acender. Ela acendeu de primeira, então, tipo, eu fiquei muito nervosa, muito. E eu tremia muito, assim, absurdamente muito. E aí eu comecei a ficar com medo da reação da minha família, eu comecei a ficar pensando em um monte de besteira, o que é que eu iria fazer, como é que eu iria fazer. Eu ainda não tinha terminado o ensino médio, estava no 3º ano de ensino médio, então eu fiquei, caraca, meu sonho é trabalhar, fazer uma faculdade, e tudo isso vai me impedir de fazer as coisas que eu quero. Como que eu vou chegar onde eu quero com a gravidez agora? Eu tinha 19 anos na época, então tipo, meu coração ficou a mil. Primeiro eu liguei pra ele, eu mandei uma mensagem pra ele e mandei a foto do teste. Ele falou, não, você tá de brincadeira, cara. Eu falei, então, não tô não. Aí ele falou assim, então vem aqui no centro que a gente precisa conversar. Só que como eu confio muito na minha irmã, então eu liguei pra ela e falei, olha, a gente precisa muito conversar. Ela falou, tô muito ocupada, aqui não sei do que. Eu falei, cara, a gente precisa muito conversar e não pode ser por telefone. Aí ela falou, então vem aqui em casa. E aí o que acontece? Eu peguei e falei pra ela, eu tô indo lá no Recife resolver umas coisas, mas na volta eu vou na tua casa. E aí, início eu tava assim, desesperada, porque eu não sabia como contar isso pra minha família, eu só achava que todo mundo ia me apedrejar, que ninguém ia me receber, que ninguém ia me aceitar. Afinal de contas, uma menina de 19 anos grávida, sem nenhum relacionamento, porque assim, né,
É aceitável uma menina de 19 anos grávida quando ela tem um namorado. Se ela não tem um namorado, aí ela começa a ser apedrejada pela sociedade, começa a ser apedrejada pela família, começa a ter olhares tortos na rua onde ela mora ou coisas do gênero, porque foi assim comigo. E, tipo, eu não tô falando isso porque alguém me contou, é porque eu vivi isso na pele. Eu fui lá no centro do Recife, encontrei ele no Shopping Boa Vista, e a gente foi conversar. Ele não me apoiou em nada, assim, sabe? Ele chegou pra mim e falou, olha, deixa eu te dizer, eu já tenho uma filha de 3 anos. Ele tinha uma filha de um outro relacionamento. Ele falou, olha, deixa eu te dizer, eu tenho uma filha de 3 anos e eu não tô pronto pra ser pai. Aí eu, tá, até aí eu entendo. Aí ele falou assim, se o seu problema for dinheiro, eu posso pagar uma clínica e você fazer um aborto. Eu falei, mas tu sabe que aborto legalizado no Brasil não existe. E que a probabilidade de eu morrer nesse aborto é gigante, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, é um risco que você tem que fazer. Ele olhou na minha cara e falou, olha pro teu corpo. E aí eu parei, me olhei, assim, falou convidativo, né? Lindo teu corpo, né? Já pensou que quando tudo isso passar, quando tu tiver o teu bebê, teu corpo não vai ser mais o mesmo? Tu vai estar cheia de estria, tu vai estar gorda. Nenhum cara vai te querer, porque quem vai querer uma mãe solteira? Como é que tu vai terminar teus estudos? Como é que tu vai fazer faculdade? Como é que tu vai trabalhar? Eu não vou poder estar porque eu já te disse que eu não quero essa criança. Então, tipo, como é que tu vai fazer daqui pra frente? E aí, tipo, aquilo... Na hora eu comecei a rir porque foi a minha reação, sabe? Eu ria muito e, tipo, era riso de nervoso, de desespero, porque tudo que eu queria era chorar, mas eu fiquei, tipo... Eu não tô escutando isso, cara. Eu não tô escutando isso, sabe? E aí ele falou assim, e fica a seu critério. Eu peço que você entre na plataforma do YouTube, dê uma olhadinha, veja documentários sobre aborto, pense melhor, porque isso não vai ser nada pra você. Eu já tenho uma filha, eu sei a responsabilidade que é, e você nem imagina o que você vai enfrentar. Deixa eu só te dar um recado, cara. Olha. Essa é a minha filha. Viu? Linda, né? Isso me machucou muito e naquele momento eu tive muito medo, porque na época tava passando muita coisa na TV em relação a fulano matou fulana porque não queria fazer um aborto. Fulano não aceitava a gravidez de fulana e matou fulana. E tipo, aquilo tava muito na minha cabeça, sabe? E ele falou, eu tô de carro, deixa eu te levar em casa. E eu falei, não, eu vou encontrar minha irmã aqui. E ele falou assim, não, deixa eu te levar até a tua irmã. Eu falei, fica tranquilo, eu vou encontrar minha irmã aqui, vou esperar ela que ela vai vir aqui. E aí ele me deu um abraço e foi embora. E minha irmã não tava vindo. E eu fiquei muito nervosa, porque na hora eu fiquei pensando, caraca, ele vai esperar minha irmã chegar e minha irmã não vai chegar. E como é que eu vou me sair dessa, sabe? Porque na hora eu só pensava, ele vai fazer besteira, tá ligado? E atravessei pro outro lado do shopping. Pra quem não sabe, o shopping ele tem duas... Eu não sei como é que fala. São 2 shoppings em um, entendeu? Um numa avenida e outro na outra avenida. E tem uma pontezinha assim, por cima da BR, da pista. E aí eu atravessei pro outro lado da praça de alimentação e desci por lá. De lá eu peguei um ônibus e fui pra casa da minha irmã chorando horrores. E aí eu não sabia mais como contar. E outra, ele ainda falou assim pra mim. O que é que a tua mãe vai falar? Tu vive falando que a tua mãe é conservadora. Tu já imaginasse o que é que ela vai te dizer? Tu estás pronta pra escutar o que ela tem pra te dizer? E tipo, aquilo tava na minha cabeça martelando assim, com muita força, sabe? Eu chorei o caminho inteiro até chegar em Camaragibe. E ao chegar em Camaragibe, eu não sabia como contar pra minha irmã. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, o que aconteceu? Aí ela já ficou nervosa, né? Eu falei, eu trouxe um presente. Pega ali a sacola. Aí ela pegou a sacola. Aí dentro da sacola tava a caixinha, né, do teste que eu levei pra mostrar pra ele. Aí ela pegou a sacola, aí ela olhou a sacola e falou, não, que conversa e tal. Aí pegou, foi e virou a sacola assim, quando ela pegou o teste positivo. Daí ela me abraçou e falou assim, eu tô aqui com você, você não precisa se preocupar com nada. Eu vou lhe apoiar, a gente vai contar isso pra amanhã juntas e se precisar passar por essa barra juntas, a gente vai passar juntas, eu tô aqui com você. E aí eu chorei muito, 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 e ela chorou muito, muito, muito. E tipo, ela foi todo o meu apoio naquela época, sabe? Naquele dia especificamente. Depois a gente contou pra minha outra irmã, pra Mary,
E ela também me apoiou muito, ela zoou muito com a minha cara antes e que me fez chorar muito também, mas assim, ela me apoiou muito psicologicamente, elas duas foram muito a minha base. A minha mãe, ela não recebeu bem, assim, de cara, foi uma pancada forte pra ela, né, como ela costuma falar. Mas, tipo assim, até porque minha mãe, ela é muito conservadora, então, tipo, ela escuta muito o que as pessoas falam e a sociedade começou a me olhar torto e pelo fato da sociedade me olhar torto, isso afetava ela, entendeu? E aí as perguntas que faziam pra ela afetava ela, as coisas que falavam pra ela afetava ela. E aí ela deixou transparecer um pouco isso pra mim, isso me deixou muito, muito triste. Mas depois de uns meses a gente se entendeu e se resolveu. E hoje a paixão da vida dela é a minha filha, vou mostrar pra vocês. As duas vivem agarradas, grudadas, assim, e a gente mora junto, inclusive. E aí foi isso que rolou. Foi bem complicado pra mim no início, descobri que eu estava grávida. Eu demorei muito pra aceitar a minha gravidez. Eu diria que até o 7º mês eu não aceitava. Minha gestação foi muito, muito, muito conturbada, foi muito complicada pra mim. E eu quase não tenho foto da minha gravidez por causa disso, porque eu não gostava de estar grávida, então eu usava muita roupa larga, eu não saía na rua. Você perguntar pros meus amigos, dizer assim, meus amigos, assim, a galera que andava muito comigo, assim, perguntar pra eles, e aí, como é que foi Cris grávida? Não, eles não sabem, porque eles não me viam. Eu mal saía na rua, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo, porque eu adquiri síndrome do pânico, como eu já tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Eu tinha muito medo, eu chorava muito, eu sentia muita dor, assim, era uma aflição absurda, sabe? E tudo isso foi gerado lá no início, naquela primeira conversa com o pai biológico da minha filha, o que me destruiu, sabe? Acho que ele só encontrou minha filha pessoalmente uma vez. E algo que, tipo, não faz falta pra ela. Ela tem um pai incrível, Pedro Lucas, que chegou na nossa vida há 1 ano, mais ou menos, e que já, tipo, destruiu tudo, sabe? Todos os paradigmas, todos os tabus, todas as paredes que tinham entre Luna e um relacionamento paterno. Hoje a minha filha chama ele de pai, a minha filha o respeita como um pai e vice-versa. E, tipo, é um amor absurdo e eu não tenho o que falar, sabe, em relação a isso. É incrível, é incrível. Mas, enfim, a pergunta do início do vídeo era essa. Como eu descobri que eu estava grávida? E foi desse jeitinho que eu descobri que estava grávida. Foi desse jeitinho desenrolar da história. E aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre como foi a minha gestação, aí vocês deixam aqui que eu vou falar passo a passo como foi cada mês, cada descoberta, cada movimento, cada problema que rolou durante a minha gestação pra vocês. E eu trago pra vocês os documentos que falam que a minha filha teve hidrocefalia, quase que eu esqueço o nome, que a minha filha teve hidrocefalia durante a gestação e que ela foi curada, e eu creio muito nisso, muito, muito, muito que ela foi curada. E eu tenho toda a documentação assinada, inclusive ela é assinada por mais de uma obstetra, pela convicção que elas tinham de que a minha filha tinha hidrocefalia e que ela precisaria de uma cirurgia. Inclusive, elas falavam assim: quando ela nascer, você precisa voltar aqui, tá? Pra poder a gente fazer uns exames de uma ressonância e tal, pra saber se ela vai precisar da cirurgia ou não. Então, tipo, pra vocês verem o tamanho da incredulidade delas, porque eu tinha certeza que a minha filha estava curada e graças a Deus a minha filha não precisou. Minha filha é muito desenrolada, ela é muito incrível, assim, muito inteligente. E é isso. O vídeo de hoje foi basicamente esse, tá? Então, se você gostou, deixa teu like, comenta, compartilha com a galera. Não se esquece de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, se inscrever nesse canal. É isso, pessoal. Tchau!